Hoje, o nosso tema de hoje vai ser meta de vendas só não bate quem não quer. Meta de vendas só não bate quem não quer. Aliás, meta é uma palavra que a gente escuta demais, né? O tempo todo tem que bater meta, vamos alcançar nossas metas. Meta é uma coisa importante. Você bateu sua meta? Putz, meus vendedores não batem meta, Baratella. Essa é uma palavra que faz parte da minha vida. Eu tenho até um jeito, né? Um bordão que eu falo, bora bater meta. Porque eu acho que se você não bate as suas metas, você é uma pessoa frustrada. Você é uma pessoa que não vai viver muito bem a sua vida na sua plenitude. Porque, efetivamente, é muito importante a gente bater meta. E eu quero falar disso hoje com você. Sempre com papel e caneta na mão. Não importa onde você anote as coisas, se é no seu celular, no laptop, no tablet. O importante é, anota tudo isso e coloca em prática. Tudo que eu passo é muito simples, é muito prático, por isso que as pessoas gostam. Então, aproveita tudo isso e coloca em prática o mais rápido que você puder na tua vida. Tá legal? Tá combinado? Então eu vou começar a falar para vocês sobre meta. Então, meta só não bate quem não quer, uma coisa super importante. Sejam todos muito bem-vindas ao meu canal. E vamos falar agora de como é que a gente pode bater as nossas metas. Você tem curiosidade de saber dicas, segredos, códigos para a gente poder alcançar os nossos resultados? Então, vem comigo que aqui é o lugar certo para você. Vamos lá? Gente, é uma coisa a propósito, tá? Se você tiver dúvidas, coloca aí no chat. Depois a gente vai responder para você, tá? Isso é legal a gente não esquecer, porque sempre dúvidas podem surgir. E no final, a gente tira essas dúvidas para vocês. Tá legal? Então vamos lá. Bom, gente, primeiro, se vocês me permitirem, eu gostaria de começar conceituando essa história de meta. Aliás, quando eu falo de meta, eu gosto de ser bastante disruptivo. Disruptivo é aquela pessoa que vai falar alguma coisa que às vezes você não está esperando. O que acontece? Se você acha que o que você pensa sobre metas é o que você está realmente pensando, eu já vou te contar uma coisa, você está completamente equivocado. Você nem sabe do que eu vou falar. Não, pode ter certeza que eu já sei o que a maioria das pessoas pensam quando a gente fala de meta. Meta não é o que você está pensando. Então, segura um pouquinho aí que eu já vou falar para você o que é meta, tá? Então, para a gente desmistificar essa história de meta, a gente tem que entender que tem uma diferença de meta e objetivo. Objetivo é uma coisa, meta é outra. E as pessoas se confundem. As pessoas às vezes falam meta quando elas deveriam falar objetivo. Isso que eu quero explicar para vocês agora vai ser a diferença, né? A diferença entre meta e objetivo vai ser a diferença que vai fazer a diferença na tua vida. Você pode ter certeza disso. Então eu quero que você acompanhe com calma tudo que eu vou te falar. Então, para entender a relação entre meta do time de vendas com o planejamento, porque você tem que ter um planejamento no teu negócio, né? Primeiro é preciso compreender o que é meta. Qual que é a real importância dessa história de meta para a tua empresa? Então eu vou começar dando um exemplo prático, como eu gosto sempre de fazer. Bom, suponha que você tem como um objetivo principal aumentar o seu volume de vendas. Quero vender mais. Normalmente é isso que a gente fala sempre, né? Então dessa forma é possível realmente você aumentar e você fala assim, eu quero aumentar minhas vendas em 20% até dezembro. Pronto, coloquei uma meta. É assim que você fala? Coloquei uma meta. Bom, nota que nós estamos falando de meta, e quando a gente fala de meta, elas precisam ter instruções para as pessoas. Elas precisam ter prática. Portanto, elas costumam ter datas, ter prazos. Meta tem prazo, tem data, tem instrução. Muitas vezes ela tem percentuais, que permitem o quê? Que ela seja medida. Então, você fala meta, eu vou ter que medir ela, não é isso? Legal. Então, no exemplo que eu te passei agora, eu indiquei um valor, eu indiquei um valor de crescimento, um valor de quantidade desejada. É isso, a gente tem um desejo, né, quando você tem uma meta. E também eu coloquei um prazo. Então, no caso, o prazo para ser alcançado, 20% até dezembro. 20% com relação a alguma coisa, né? Cuidado porque às vezes a gente coloca 20, 10, 15%, mas coloque sempre para o vendedor relativo a quê? Relativo a quando? Do mês passado? Da semana passada? Do histórico do mesmo mês do mês passado? Então, cuidado bastante com isso, tá? Então, dessa forma, o objetivo se mostra, presta atenção, o objetivo se mostra como a representação do que se pretende alcançar. Então, ele pode
ser uma vontade, uma aspiração. O objetivo pode ser uma aspiração, uma necessidade da empresa. Enquanto a meta, olha só, a meta é o caminho a ser trilhado. E isso muda bastante as coisas. Para que aquele objetivo seja alcançado e mensurado. Então, olha que importante o que eu acabei de falar para vocês. Eu estou falando para vocês que a gente pode dizer que o objetivo só vai ser alcançado se a meta for desdobrada. O caminho, a ação vai ser desdobrada ao longo de um período que você vai determinar. Ou seja, o atingimento do objetivo é resultado do atingimento de metas ou das atividades que devem ser feitas para alcançar o objetivo. Eu vou resumir isso de forma prática. Objetivo é diferente de meta. E quando vocês falam meta, vocês estão falando de objetivo. Objetivo é o resultado que se espera. E muitas vezes você fala meta. Meta são os caminhos para você chegar lá. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso muda a diferença das equipes campeãs de vendas para as equipes que ficam mancas no mercado. Sabe aquele cavalão paraguaio que não chegou lá ainda? Meta é igual ao objetivo mais o valor que eu quero para aquilo, mais o prazo para fazer aquilo. Então vamos lá. Meta é o caminho. Se meta é o caminho, tem que ter lá o objetivo do caminho, mais o valor que eu quero, mais o prazo. Puxa, não é tão simples isso. E por que a gente faz errado? Quando eu olho só para o objetivo, o que eu fico olhando? Eu fico olhando para um gestor de vendas que só cobra as coisas dos seus vendedores. E aqui eu já quero falar uma coisa para vocês. O gestor de vendas que somente cobra resultados, ele não é um gestor de vendas. Ele é um cara que fica dando porrada no seu vendedor, fazendo com que ele trabalhe por esforço, a força de vendas. Eu não gosto muito dessa coisa de força de vendas, parece que você está forçando, né? Então, não se força vendas, se acompanha vendas. Olha que importante isso que eu estou falando. Então, definiu isso para a tua vida? Para a tela, então eu entendi. Objetivo é onde eu quero chegar. Meta é o caminho que eu tenho que percorrer para chegar lá. A minha avó, minha afinada avó, já dizia: meu neto, olha, o resultado é consequência. Faz as coisas que você precisa fazer que você vai chegar lá. Pô, a gente já aprendeu isso com a avó. Por que a gente não vai fazer isso no dia a dia, né? Então esquece um pouco de falar que meta é isso. Porém, muitas vezes as pessoas querem falar assim: eu posso ter a meta do objetivo? Pode. A meta do objetivo, onde eu quero chegar com aquilo. Mas você não pode deixar de ter as metas de atividade. Bom, agora que a gente já sabe definitivamente o que é e o que não é meta, então eu quero detalhar melhor para você como é que a gente vai quantificar, tanto no modo racional, e como que a gente vai qualificar a meta no modo emocional. Porque não adianta, né? Você tem que ter a parte quantitativa da meta, mas você não pode deixar de lado a parte qualitativa da meta, que é a parte emocional do vendedor. Então o vendedor precisa trabalhar com a razão, ele precisa trabalhar também com a emoção. E é disso que a gente vai colocar e deixar a tua mente bastante clara com relação a isso, porque você tem que se tornar um gestor melhor, ou se você é um vendedor melhor, gerenciar melhor você mesmo, né? Então, vamos lá. Vamos falar primeiramente, então, do termo quantitativo, mais racional, né? Então, existem maneiras muito inteligentes, guarda isso, e muito claras de se quantificar os caminhos, metas, caminhos, metas. Guarda essas coisas. Eu repito várias vezes porque quando a gente repete a gente guarda, né? Então, tem caminhos inteligentes e claros. Ah, legal. São as famosas metas SMART e CLEAR. Você já ouviu falar disso? Eu acho que você já ouviu em algum lugar meta SMART e meta CLEAR, tá? SMART significa esperto em inglês, inteligente. CLEAR significa em inglês claro, limpo, tá? Então nós vamos falar que as metas quantitativas têm que estar inteligentes, espertas e claras, bem limpas para você, tá? Olha que bacana esses conceitos que eu vou trazer para você, presta bastante atenção, tá? Começando pelo modelo mais usado e conhecido no mercado, o famoso acrônimo, né? Aquelas letrinhas SMART, o S, o M, o A, o R e o T, que em inglês, que eu já falei, significa esperto. Quem
começou com essa história, inventou, criou essa história de meta smart foi um guru que eu adoro, que é o Peter Drucker. Peter Drucker que cunhou esse negócio de meta smart, né? Esse modelo, o Peter Drucker, ele fala que existem 5 critérios muito simples, né, que devem ser levados em consideração, mas com muita minúcia, né? Quando você tiver que elaborar uma meta. Então, lembrando, eu estou falando de meta e eu vou ajudar você a quantificar uma meta agora usando a metodologia esperta, SMART, tá bom? Primeiro o S de SMART, em inglês significa specific, ou em português, específica. Seria o SMART, né, com E. Mas como é S, específica, tá? A meta específica, tua meta tem que ser, como eu estou falando de coisa quantitativa, ela tem que ser muito bem formulada de forma específica. O vendedor, gente, precisa de muita clareza, tem que ser preciso, tá? Para que ele não pode ter nenhuma dúvida. Se você fala assim, qual é a especificidade da tua meta? Se ele falar assim, ó, 20%, tá claro. Tá claro já para ele, que é específico, tá? Ah, será que é 18? Será que é 22? Não, tá claro para ele. Então, ele tem que interpretar corretamente, ele não pode esquecer, tá? Outra coisa, meta smart tem o M de smart, que é measurable, né? Em inglês, bonito pra caramba de falar, mensurável, pode medir. Sabe um auditor? Você contratar um auditor na tua empresa, ele vai medir as coisas, ele vai mensurar, ele vai ver se está certo ou se está errado. A meta que você, né, measurable, mensurável, ela pode ser medida e analisada em qualquer momento. É como se eu viesse de fora, fosse um consultor de fora e eu pudesse olhar, né? Então, o cara tem que entender que aquilo pode ser cobrado, pode ser auditado. Então, a tua meta pode ser, para ela ser espertona, inteligente, ela tem que ser bastante específica e bem medida. Pode medir ela. A qualquer momento eu posso medir. Attainable. A de atingível. Gente, isso aqui é muito importante. É muito importante. O que eu vejo muito nas empresas por onde eu passo, no Brasil todo? Às vezes o gestor, o dono da empresa, ele até coloca especificidade na meta. Ele até sabe que aquela meta pode ser medida. Só que tem um problema. Ele quer mais às vezes do que pode. E fica inatingível. E a equipe comercial, até o cara que bate meta todo mês fala, meu, esquece. Parece que tem empresa que faz meta para ninguém bater a meta. Eu nunca entendi isso. Eu já vi gente colocar meta pro vendedor não bater para ele não pagar o cara. Gente, ou você contrata vendedor para, eu falo que é para espancar a meta e o cara ficar muito feliz, ganhar muito dinheiro, ou você esquece, cara. Você trabalha sozinho. E eu acho que não é o teu caso, né? Você tem que ter tua força de vez, você tem que ter teu time. Então, é importante que a meta possa ser alcançada, tá bom? Então não adianta colocar uma meta utópica, um negócio que você vai passar no vermelho e não conseguir, e todo mundo vai ficar frustrado. Aí você não tem motivação do time, enfim, isso é muito péssimo, tá? Então vamos seguindo a meta SMART, estou ensinando a meta quantitativa primeiro, é o lado racional de olhar a meta, tá? Ela tem que ser realistic, ela tem que ser realística. Ó, é essencial que as metas não ultrapassem resultados que os recursos que você tem hoje não permitam deixar alcançar a meta. Vamos supor que eu não posso ter grana para fazer todas as visitas. Meu vendedor não pode porque eu não tenho grana para liberar ele para todas as visitas. Ou eu não tenho recursos, por exemplo, para ele usar alguma tecnologia. Eu não tenho, por exemplo, um CRM que ele possa controlar as coisas. Gente, se você não está dando estrutura para o seu time, certamente a meta não pode ser aquela meta fantástica. Então toma muito cuidado. Ela é realista? Está dentro das condições que você tem? Ela é atingível? Ela é mensurável? Né? Ela realmente ela é específica? Muito, muito legal, né? E no final, você não pode deixar de ter o que eu chamo de temporizável, né? O timing, né? O tempo. A meta tem que ter prazo e duração. Gente, se você tem uma equipe com especificidade na meta, onde você pode acompanhar o número, pode atingir, a maioria atinge, é super realista com as condições que você está dando para todo mundo, e você consegue colocar isso num timing legal, ela não é smart, ela não é inteligente, ela é fodástica. Não tem outra palavra para falar. Isso é muito legal, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse que seguir o exemplo inicial que eu falei antes,
Se a sua meta for aumentar em 20% até dezembro, lembra que eu falei disso? Com a lógica SMART que eu acabei de falar, a gente podia falar assim, ó. Olha aqui, sujeito, olha aqui, fulano, olha aqui, ó, Beltrano. A sua meta é crescer 20% até dezembro, com o volume de vendas mensais de 5 mil unidades do produto X e 3 mil unidades do produto Y, com um ticket médio aí aproximado de 5 mil reais, e eu quero uma margem de lucro de 18% no fim da tua jornada. Quando você escutou eu falar isso, você fala assim, caramba, que direcionamento, hein? Agora, mais importante do que você, gestor de venda, saber, ou você, vendedor, saber, é a tua equipe ter isso na ponta da língua e mais, o cara todo dia lembrar o quanto falta para chegar. O quanto ele precisa mudar os hábitos dele, o jeito dele trabalhar. Né? E quais são as atividades que ele precisa fazer para chegar lá. Não é top isso, não é fantástico. Eu falo que vendas é ciência, tenha consciência. Né? Vai virar um bordão esse troço. E eu acho que, tendo consciência do que tem que fazer, certamente você será um grande gestor e a tua equipe vai ser muito top, tá bom? Então, teve direcionamento, a gente trabalhou direitinho. Agora, para que essa meta tenha esperteza e inteligência, cada colaborador teu tem que estar super envolvido. Ele precisa saber exatamente as ações que ele tem que tomar para tornar tudo isso real. Então, assim, quanto mais riqueza de detalhes você trabalhar na cabeça dele, muito melhor vai ser. Tá? A execução da meta é o que vai fazer a diferença depois, porque você já deixou ela clara e alcançável para ele. Bom, porém, como na vida tudo tem um porém, muitos especialistas em negócios e economias estão falando o seguinte, olha, essa meta SMART aí é muito bacana, mas ela está ficando um pouco ultrapassada. Algumas coisas precisam ser complementadas nela. Eu estou falando ainda de ser racional e quantitativo na meta. Talvez sozinha ela não vai conseguir acompanhar bem a evolução do mercado. Então, a gente precisa complementar com uma outra metodologia que a gente chama de CLEAR. O C, o L, o E, o A e o R. CLEAR. Tá legal pra caramba, né? CLEAR. O que é uma meta CLEAR? Uma meta CLEAR é o seguinte. Em inglês, clear é clareza. A meta tem que ser colaborativa. Collaborative em inglês, né? Você tem que envolver as pessoas, estimular o trabalho em equipe. Não dá para bater meta sozinho. Hoje nós temos que ser colaborativos. O mundo está colaborativo. A gente tem que incentivar o espírito de time, de equipe. Não dá mais para ser eu-equipe. Tem que ser equipe, tá? Então, senso de colaboração. Um ajudando o outro. A equipe ajudando o outro. Uma dica, por exemplo, você está numa reunião com todo mundo, começa a perguntar para as pessoas o que é que elas estão fazendo de importante que está dando certo. Em vez de ficar aquela rádio peão, já tirem as dicas de lá. E um que deu a dica, obrigatoriamente tem que passar a dica para o outro. Olha que legal. Tá? Então, cada um tem que fazer essa história, um dando dica para o outro. Se o cara deu a dica, você fala assim, e você? O que você pode ajudar ele? Isso é colaboração. Clear. Para ficar mais claro, colabore. Segundo, limited. Ela tem que ser limitada. Tem que ter prazo de escopo e duração. Muito parecido com o que tem no Smart, mas tem que ter um prazo de escopo. Então tem que ter começo, meio e fim. Para você começar uma nova jornada. Pra você ter um novo desafio. O vendedor, ele precisa acordar cedo com um desafio. Ele tem que dormir pensando no próximo desafio. Porque vendas é assim. Acabou o mês, zera tudo, aperta um reset e começa de novo. O cara bate meta todo mês. Não bate meta nos próximos 3 meses, não serviu de nada. E, né, puta, é isso mesmo, você deve ser, caramba, eu não sou, o pessoal não me valoriza mais. Cara, é igual o centroavante do time que faz 3, 4 gols todo jogo, aí ele fica 5 jogos sem fazer gol, tem que mandar o cara embora, porque o cara não serve, o cara não faz mais gol. Então, cuidado. Então vamos voltar para a meta clear. Então, eu primeiro falei, né, dela ser colaborativa e agora eu falei dela ser limitada. É o L de limitada. Outra coisa que ela precisa ser emocional. Emotional. Né? Lá no Clear tem emotional. Ela deve fazer sentido para todo mundo. Uma pergunta em vendas que eu adoro, quando eu converso com qualquer pessoa, eu falo assim, isso fez sentido para você? Quando você fizer essa pergunta para a tua equipe de vendas, certamente ela vai fazer, o cara vai fazer assim, ó. Mas ele está falando? Não. Olha que interessante.
Ele quer falar que sim, mas ele tá falando que não, porque não fez sentido para ele. Então, cuidado. A emoção pode tirar o cara da parte quantitativa. O A de appreciable, ou ser calculável. Metas maiores devem ser fracionadas em metas menores, que possam ser realizadas facilmente a curto prazo. É como se fosse a meta da meta. Se você dividir metas em espaços de tempo menor, por exemplo, você tem uma meta mensal, imediatamente você pode ter o quê? Uma meta semanal. Imediatamente na tua cabeça você pode falar assim, vou transformar isso em meta diária. Imediatamente você pode transformar isso em meta por período. Olha que legal. Eu gosto muito de trabalhar por período. Eu acho que faz uma puta diferença. Imagina que foi de manhã, eu fui no médico. Fiquei 2 horas esperando o médico. Eu ferrei meu dia já. Não. Eu ferrei a minha manhã ou a minha tarde. Isso vai fazer a diferença de eu consertar as coisas depois. Legal? Uma outra coisa, refinable. Nossa, mas que bonito, hein? Olha só. Tem que fazer curso de inglês para vender? Não precisa não. Ser aprimorável. Cara, o que é isso? Você deve poder... A meta, por exemplo, ela pode ser modificada, flexibilizada, ela pode ser incrementada. Ah, então quer dizer que no meio do caminho a gente pode mudar? Olha, tem que tomar muito cuidado com isso, né? A meta ela pode ser flexível desde que vocês estão enxergando que ela não vai ser atingida por fatores externos do mercado. Se for por fatores internos, não mexa na meta. Mas por fatores externos, uma doença, uma pandemia, uma crise do mercado, aí sim eu compreendo que você pode refinar a meta. Ah, eu posso refinar a meta para cima? Pode. Se você for um bom diretor comercial e um bom gestor, eu aconselho você a sempre jogar mais. Mas se for atingível. Porque porque o vendedor, ele vai ganhar dinheiro. Porque o vendedor vai aumentar a comissão e é isso que ele quer. Né? Pare de papagaiado, que o mundo é lindo, cara. O vendedor gosta de dinheiro. E é isso que a gente tem que fazer, ele gostar muito de dinheiro. Baratella, fala pra mim, como alcançar as minhas metas? Como que eu posso fazer o meu time alcançar as metas? Como é que eu faço a minha equipe de vendas alcançar as metas? Bom, primeiro de tudo, o time de vendas tem que entender a importância da meta. Se ele achar que meta é castigo, esqueça. Ele tem que entender que para chegar no objetivo global da empresa, ele tem que ter meta. Então, meta tem todo um estudo. Vocês acabaram de conhecer metas quantitativas. Né? Então, ele tem que acreditar no trabalho individual e do time. Ele não pode achar que ele só vai conquistar a meta se ele for sozinho. Essa realidade tem que ser boa para todo mundo. Cuidado na sua equipe para você não cuidar daquela equipe que bate meta. Porque o cara que não bate meta, ele está olhando para o cara que bate meta. E ele olha, e aquela escala é muito longa, ele fala assim, nossa, eu não vou chegar nunca. E às vezes o cara que bate meta fala assim, puta, eu cheguei onde eu deveria chegar, não tem mais para onde ir. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Então primeiro, envolva a sua equipe nisso. Segundo lugar, isso agora eu vou falar, isso é polêmico, mas eu gosto de coisas polêmicas. O vendedor, ele muitas vezes ele acha que, o gestor, né? Ele muitas vezes ele acha que ele que tem que colocar a meta para o time. Não, gente, se você tem um bom relacionamento com a sua equipe, deixa o time impor suas próprias metas individuais. Trabalhar bem isso, discutir isso com você. Quem mais entende da região que trabalha é o teu vendedor na ponta. Então, faz com que ele traga um bom trabalho de potencial de mercado, de histórico, mas realmente não deixa o cara ser malandro de querer diminuir meta para bater meta, porque isso é ridículo. Não está sendo bom nem para ele, nem para o time, nem para a empresa, muito menos para você que está orientando ele, tá? Então, dê liberdade, dê voto de confiança para eles. E pode ter certeza, gente, eles vão criar um autoimposto. Aquilo, ele falou que tem que fazer. Então, você bater o martelo junto com ele é muito mais fácil de cobrar e acompanhar. E terceiro, garanta que essas metas individuais da equipe se conectem ao teu planejamento. Eu vejo muitas vezes, os gestores totalmente trabalhando números e esquecendo do planejamento, que são os caminhos estratégicos que eu tenho que seguir. Lembra, metas são caminhos. Se metas são caminhos, você tem que trabalhar o planejamento para chegar. Então, não faz sentido você criar meta alcançável, mas que não está alinhado com a estratégia. Então, vai ter problema.
Então cuidado, tá? Mas Baratella, então, já que você falou isso, tem métrica? Tem como medir? Já que nós estamos falando de quantificação, quais são as métricas mais usadas para analisar o avanço das metas de vendas? Quais são as métricas mais usadas para a gente analisar o avanço das metas de vendas? Olha, esse tema é muito importante. É muito importante. Porque se você não mede, você não gerencia. Se você não gerencia, você não evolui. Guarda isso. Se você não mede, você não gerencia. Se você não gerencia, você não evolui. Na área de vendas, algumas métricas específicas podem ser utilizadas para calcular de forma bastante precisa o avanço das metas que você tem. Então, guarda isso. Avanço de meta. Então, eu vou te contar agora algumas das mais relevantes que você pode monitorar. Anota aí, porque essas vão fazer a diferença, tá? São super importantes para você. Quer ver uma? Uma são quantas oportunidades nós conseguimos criar desde a última análise que a gente fez. Então a gente fez uma análise de captação de clientes, de prospects, e a gente fala assim, depois dessa análise, quantas oportunidades a gente conseguiu criar? Por quê? Por quais canais de atração e quantos clientes ou prospects vieram e se transformaram em vendas? Por exemplo, vieram pelo Facebook, pelo Instagram, por indicação, quais deles se transformaram em vendas e quantos deles? Aí você vai descobrir assim, 33,4% dos nossos negócios vêm através de indicação. Você pode aprofundar, através de indicações de empresa tal, pessoa tal, fulano de tal, tal. Por que isso é importante? Porque isso vai te dar poder de ação. Se você sabe por quais caminhos você está trazendo mais negócios e estão fechando, você vai jogar teu esforço lá, o seu dinheiro lá, o seu tempo lá, a sua energia lá. E menos energia em outros lugares. Faz sentido ou não faz? Então, olha que indicador legal para você colocar e controlar suas metas. Porque isso leva ao resultado. Quais são os produtos ou serviços que foram os mais vendidos? Poxa, parece até óbvio isso. Mas muitas vezes, o produto que mais se vende é o produto que está mais comoditizado, que tem menos margem. É ou não é? E o produto mais difícil de vender, às vezes demora um pouco mais, dá muito mais grana para a empresa. E o vendedor foca no quê? No mais fácil. Por quê? Porque é fácil. E quando você foca no mais fácil, você não está vendendo, você está tirando pedido. Então cuidado e verifique que você não tem tiradores de pedido do que vendedores na tua empresa, tá? Como está a evolução das prospecções no funil de vendas? Está evoluindo? Para mais? Para menos? Qual é o percentual que já atingimos das metas estabelecidas? É o quanto falta para chegar. Eu olho de quanto em quanto tempo. Eu gosto de olhar de períodos, por períodos, tá? É como se fosse olhar a conta corrente. Vamos supor que você tem sua conta corrente lá. Se você olhar todo dia, pouquinho a tua conta corrente, você não vai precisar olhar muito, porque você tem menos operações para olhar. Faz sentido? E se você olha, obviamente, o quanto falta para chegar, é aquela história do, pô, já batemos 63%, já batemos 64,5%, né? Outra coisa que eu reparo muito, no Brasil, a gente mede de 1 em 1, de 5 em 5, de 10 em 10. Já nos Estados Unidos e em outros lugares, eu percebo que a estatística é assim, 63,4%. Então, precisão para chegar, esforço e por dia, desmembra a meta por dia. Isso é uma baita de uma dica que eu te dou, tá? Ah, tem uma coisa muito legal para falar para vocês que é o seguinte. Mede quais foram, quanto que você perdeu de negócio e quais foram os motivos por que você perdeu. Se você medir por que você perdeu e os motivos por que você está perdendo, o que vai ser bom isso para você? Vai ser bom porque você vai ter poder de ação de novo, de corrigir. Porque cada vez que você, vamos supor que fala assim, preço representa 20%, atendimento representa 50%. Às vezes você achava que era preço e joga suas fichas no preço. Às vezes é porque comprou do concorrente. E que concorrente que comprou? Então a gente tem que se ligar nessas coisas também, tá? Como é que está o estágio do funil de vendas? Também é uma coisa muito importante. Como é que está o estágio do funil de vendas? Em que fase nós estamos? Quais são as taxas de conversão por etapa? Vai ter um dia que eu vou especificar muito como é que a gente trabalha bem dentro de um funil de vendas para a gente alcançar nossas metas. Eu vou dar uma aula para vocês só disso um dia, tá bom? Saber de tudo isso, gente, é muito importante, é de extrema importância. E eu vou linkar agora aquela história da meta quantitativa com as metas emocionais, tá?
Eu vou contar para você 4 segredos codificados para que suas metas funcionem de forma emocional. Eu vou contar para você 4 segredos codificados para que suas metas funcionem de forma emocional. Vem comigo que eu vou te contar, vai ser bem legal. Ó, tem um livro que eu acho foda, muito top, que você tem que ler, que chama As Metas, a Ciência dos Resultados Extraordinários que Desafiam. Metas, a Ciência dos Resultados Extraordinários que Desafiam. Quem escreveu esse livro é um cara que chama Mark Murphy. Eu adoro esse cara. Ele fala de metas de um jeito muito soft, muito gostoso de ouvir. É muito lado emocional. E eu queria passar esses conceitos para você, que eu uso muito na minha vida. Eu trabalho muito com as minhas mentorias. E elas fazem muita diferença, tanto no lado quantitativo, e ela incrementa o lado quantitativo, por ser muito emocional. Tá? Então, eu vou contar para vocês. Em uma das passagens da obra, do livro do Mark, ele ilustra que por a gente estar num mundo atual muito inquietante, né? Realmente a gente está num mundo de mudanças drásticas, bruscas, a gente sabe que as pessoas ficam com negativas. Vê se o seu vendedor não fica botando a culpa nos outros, se desculpando, muito ansioso, querendo resolver rápido as coisas. Isso, o que acontece? Vai limitar a gente de ser um melhor ser humano e, principalmente, no caso de vendas, um melhor vendedor. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque vai depender. A gente precisa buscar energia extra. Por mais difícil e assustador que possa estar o mercado ou as crises que a gente enfrenta diariamente, a gente tem que entregar toda a nossa energia com muita grandeza para trazer riqueza, né, para o nosso bolso, nas nossas vidas e nas nossas vendas, que é o que eu sempre digo, né? Então o Mark Murphy, ele fala no livro, ele nos apresenta, na verdade, 4 códigos emocionais que vão qualificar você. Eu queria que você prestasse bastante atenção neles, tá? São 4 códigos bastante simples, mas que, se você parar para pensar, vão fazer bastante a diferença. Eles não quantificam, mas eles estimulam o emocional para o que a gente sempre fala, que é a atitude que vai fazer a diferença na hora de vender. O primeiro código que ele aponta é a sinceridade com a meta. Será que eu me importo muito com a meta? Será que a meta é realmente... Eu sinceramente me apaixonei por ela? Eu quero ela pra mim de verdade? Eu me estimulei a falar assim, cara, ela é real, ela é verdadeira, eu estou sincero com ela. Porque, olha só, peraí, cara, é amor com a meta? Não, é um sentimento de ser sincero, ético com você mesmo. Porque muitas vezes a gente se autodestrói. O gerente, o gestor passa a meta, você fala assim, é bom pra você, mas pra mim não. Eu não ganho nada com isso. Ou você fala assim, não dá pra chegar. Ou você fala assim, pra eu ganhar muito dinheiro, eu teria que quintuplicar essa meta. Só que você não fala, cara. Você não dialoga, você não conversa. Você tem medo. Você nega, você põe culpa no mundo para não olhar a sinceridade da meta. Olha que legal. Primeiro código, então, é sinceridade com a meta. Segundo código emocional, para a gente estabelecer um código de conhecimento da meta, é a animação com relação à meta. Sabe aquela história de se eu conseguir alcançar, se eu estou enxergando que eu vou alcançar, eu vou desejar realizar? Você já ouviu alguns gurus que falam assim, desenha o que você quer comprar? Eu fazia um negócio muito louco, né, cara? Uma vez eu queria comprar um carro. Eu peguei e comprei, no carro não, mas eu comprei uma revista que tinha o carro. Nessa época tinha revista, né, gente? Revista de carro. Hoje você vai lá no site e acha o carro. E aí eu peguei a revista, colei numa cartolina e eu dividi ela como se fosse eu dividi ela em 10 partes, na verdade. Cada parte eu colocava 10%. Então, quanto mais eu chegava na minha meta para comprar o carro, eu ia guardando dinheiro, tá? Eu tinha gestão financeira. Eu ia falar assim, putz, bingo, aí eu pegava e riscava aquela parte. Cara, foi mágico. Quando deu 60% do carro que eu já tinha no bolso, o que eu fiz? Eu dei uma acelerada. Que eu conquistei os outros 40% muito mais rápido do que eu conquistei os 60%. Foi incrível. Por quê? Eu tava animadaço com a meta. Eu tinha um propósito com ela. Eu tava com um verdadeiro tesão pela meta. E o vendedor tem que ter brilho no olho. Tem que arrepiar o pelo no corpo. A pupila tem que dilatar. O coração tem que acelerar. O cara tem que falar assim, caralho, velho, eu vou chegar, bicho. Eu vou espancar esse negócio. Por quê? Porque eu estou buscando meu desafio. Então, sim, olha que legal. Código da sinceridade com a meta.
código da animação com a meta. Então usa técnicas de visualizar. Um outro código sensacional é necessidade da meta. Aqui tem a ver com a recompensa para você acabar com aquela procrastinação. Sabe o que é procrastinar? Deixar para depois? Ah, pois eu faço. Amanhã, né? Poxa, será que você não pode ter esforço extra? Sabe? Eu particularmente gosto de acordar extremamente cedo, porque eu acho que cedo a cabeça tá mais fresca. Mas cedo mesmo, antes que todo mundo. Para eu ativar, para eu já reagir. E eu gosto de fazer exercício também de manhã. Tá? Você que é vendedor, faz exercício, cara. Movimenta o corpo, porque oxigena o cérebro, te dá ideias. Você fica animadaço. E você descansa melhor à noite. O corpo relaxa. E endorfina na veia. Faz exercício, mas tenha a necessidade de ter a meta. Qual é a recompensa? Eu vou dar uma dica para você. Se você ficar pensando na recompensa do resultado final, você vai broxar. Você vai se frustrar. Porque a gente toma mais não que sim. Então demora muito para chegar. Aí você se frustra. Eu vou dar uma dica. O que você faz com necessidade da meta? Você pensa em pequenas atividades. Quando você terminar a atividade, você fala assim, puta, eu vou me dar um churrasco com essa atividade. Passou uma atividade, o que mais você gosta? Tomar um vinho? Eu vou tomar um vinho porque eu fiz essa atividade bem. Nossa, o que eu vou fazer agora? Eu vou comer um chocolate? Eu vou comer um chocolate. Eu vou correr porque eu gosto de correr? Eu vou abraçar meus filhos agora. Eu posso brincar com os meus filhos porque eu terminei essa atividade. Isso que é prêmio. Viva a vida todo dia, intensamente. A vida é a cada minuto, a cada segundo, cara. Você não trabalha para viver. Então, sim, cuida bastante de você, pensando, a necessidade da meta é importante, senão você não vai fazer. E olha que não é legal isso que ele fala? E o quarto código é dificuldade da meta. É aquela reflexão assim, até que ponto o difícil é difícil bastante para eu conseguir? Qual é a tendência? A tendência é a gente falar assim, não dá. É muito difícil. Essa pedra que entrou no meu caminho aqui, meu amigo, é muito maior do que eu não consigo carregar ela sozinha, eu preciso de ajuda. Então, gente, olha, de novo, né? Sinceridade da meta, animação com a meta, necessidade da meta e dificuldade da meta. Repare que até agora nós podemos constatar que para trabalhar com as nossas metas, a gente tem que ter um olhar analítico, quantitativo, com metas smart e clean, mas não podemos deixar de lado o fator emocional e qualitativo de conduzir o atingimento dessa meta, né? E trabalhando esses 4 códigos de sucesso, né? Que você pode enfrentar para a sua vida. Legal pra caramba, né? Muito top. Eu para finalizar essa aula de hoje, essa live de hoje, e com chave de ouro aí, eu quero deixar como legado para você quais são os 3 fatores de ouro para acertar na previsão da sua meta mensal. Quais são os 3 fatores de ouro para você acertar na previsão da sua meta mensal? Vamos a eles? Guarda isso porque é para encerrar com chave de ouro, hein? Primeiro, encha a boca do funil de vendas todos os dias com novas prospecções. Encha a boca do seu funil de vendas todos os dias com novas prospecções. Isso são metas de atividade de encher. Como que eu faço isso? Através dos canais de atração. Segunda dica, aumente a taxa de conversão entre as etapas no meio do seu funil. Aumente a taxa de conversão entre as etapas do seu funil. Melhore a abordagem, melhore a negociação, melhore a prospecção, melhore o jeito que você liga, melhore os e-mails que você manda, melhore as propostas de valor que você faz, melhore as perguntas poderosas que vendem. Você tem que melhorar bastante as suas habilidades como vendedor, que isso vai fazer a diferença para você bater meta todo dia e melhorar a taxa de conversão de 30% para 40%, para 50%. Isso faz uma diferença incrível matematicamente. E o terceiro fator de ouro para você acertar na previsão das metas mensais é aumentar o seu ticket médio. Aumentar o ticket médio do seu negócio. O que é ticket médio? Ticket médio de uma empresa é o valor que os clientes gastam em cada compra que ele faz na tua empresa. Ele é definido pela média, é o montante de vendas feitos e o número de produtos comercializados. É muito fácil. Por exemplo, se a sua empresa fez 10 vendas num total de 10 mil em uma semana, você vai chegar no ticket médio de 1.000 por venda. Simples assim. Então, tendo essa média, você vai conseguir ter muito mais noção da realidade do perfil dos seus clientes, por exemplo.
e quais as estratégias que você pode adotar. E mais, né? Você tendo ticket médio, eu falo que ticket médio é vida. Porque matematicamente você fala assim, eu posso vender mais para esse cliente. Eu posso me esforçar em um cliente muito mais. E aí às vezes eu tenho 10 clientes para visitar, mas 3 eu vendo muito mais. E aquilo ganha produtividade. Não faz sentido? Então, eu acho que isso vai mudar muito a tua vida. E como é que eu aumento o ticket médio? Eu vou te ensinar agora 4 técnicas para você aumentar seu ticket médio todos os dias. Vou te ensinar 4 técnicas para você aumentar o seu ticket médio todos os dias. Segue essas dicas. Primeiro, upsell. Upsell. Venda de valor agregado. O que é venda de valor agregado? É você pegar um produto X e agregar valor nele, deixando ele um pouco mais com um valor maior, para poder vender ele mais caro. Vou dar um exemplo. Você está numa concessionária, você está comprando um carro, por exemplo. Você está comprando um veículo. E esse veículo, ele é um veículo 1.0. E o cara pode chegar para você e falar assim, Marcelo, o que você faz? Eu sou consultor, você viaja muito? Viajo pra caramba. Cara, tem um carro aqui que tem um pouco mais de potência no motor, é 1.4. A diferença é muito pequena de valor, mas a diferença na estrada é altíssima. Isso garante mais estabilidade sua, mais segurança. Você tem filho, né, cara? Você viaja muito. Ficar andando com um carro 1.0, por causa da diferença aqui de 3, 4 mil reais, putz, cara, a tua vida vale muito mais que isso. Puta merda, o cara jogou emoção em cima de você, em cima dos teus filhos, tudo. Ele fez um upsell e você fala, então, quer saber? Então eu vou nesse 1.4. Porra, puta escolha que você fez. E depois você percebe valor. Você fala, realmente era melhor. E você acha que aquele cara te ajudou. Olha que legal, bacana isso. Isso é upsell. Outra coisa, como é que você aumenta o ticket médio? Venda cruzada. Cross-sell. Venda cruzada. O que é cross-sell? Venda cruzada é o seguinte. Você vende alguma coisa para alguém. Vamos supor que você tem uma loja de material de construção. A pessoa está construindo alguma coisa. E aí você vende lá um vaso sanitário. Beleza, eu vendi um vaso sanitário pro cara. Beleza. Esse cara também precisa comprar a tampa do vaso sanitário que ele não comprou. Você pode ligar para ele num outro dia e falar assim, olha, chegou agora uma tampa de vaso sanitário super legal, que inclusive complementa com os azulejos, com todo o acabamento do teu banheiro. Você quer que eu leve para você dar uma testada? Eu levo até você. Porque isso é um diferencial, né? Isso é uma venda cruzada. Eu enxerguei uma oportunidade que tinha de uma pessoa que eu já vendi. Dá para fazer isso ou não? Para quem tem mix de produto, para quem tem muita coisa para oferecer, para quem vende produto e serviço, puta, é fantástico. Outra forma de aumentar o ticket médio é venda adicional. A venda adicional ela é diferente da venda cruzada. A venda adicional é a famosa batatinha do McDonald's. Né? R$1 a mais. Eu compro o combo por R$19,90 e alguém me oferece R$1 a mais por batatinha extra. E eu compro. A venda adicional, você tem que fazer isso de uma forma muito suave e é na hora que o cara compra. Você vai numa loja de roupa, por exemplo, e o cara tá lá, ele te vende a meia depois de ter vendido 3 camisas. E ele vendeu a camisa de um linho de fios egípcios. Você foi comprar uma camisa de algodão. Ele fez upsell e venda adicional. E para completar, ele não te deu desconto. Porque não dar desconto é uma quarta opção para você aumentar o teu ticket médio. Eu costumo falar que vendedor não tem que dar desconto, ele tem que negociar desconto. Então, fica bem atento que fazer venda de valor agregado, o upsell, fazer venda cruzada, que é o cross-sell, fazer venda adicional e diminuir o desconto dado, certamente vai aumentar o ticket médio das suas vendas. Legal? Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu tenho certeza que os conteúdos foram incríveis. Né? Tenho certeza que vocês gostaram bastante. Eu tenho certeza que isso pode ter incrementado mais o seu lado gestor, o seu lado vendedor. Apliquem, usem tudo que vocês aprenderam. Repliquem esse vídeo para quem vocês quiserem. Eu sugiro para vocês curtirem. Se vocês gostaram, curte bastante. Compartilhe, faça comentários, mande perguntas. Se você quiser também pode entrar no meu site, no marcelobaratella.com.br, no meu Instagram, que é @marcelo_baratella. LinkedIn também, você põe lá, Marcelo Baratella, você vai me encontrar.
principalmente aqui no canal do YouTube, onde a gente vai ter vídeos incríveis, aulas tops, são mini MBA, eu costumo falar que são mini MBAs de vendas para vocês, né? Que ao longo do tempo, você juntando todos esse quebra-cabeça, certamente você vai fazer uma revolução nas suas vendas. Espero que vocês tenham gostado. Sempre um prazer ter vocês aqui comigo. Bora bater meta, vamos para cima sempre e deixem sempre seus comentários, curtam, compartilhem, que é assim que a gente se transforma e colabora mais com as pessoas que precisam da gente. Beleza? Um abraço a todos vocês, vamos espancar suas metas, bora bater meta. Vejo vocês no próximo vídeo.